Você crê em Deus? Você crê em hoje em Deus? Você crê, Celina, em Deus? Você crê, irmã Maruna, em Deus? Todo mundo que a gente pergunta se crê em Deus, não importa a religião, a maioria delas vão te dizer, eu creio. Mas o que eles não sabem, que existe uma forma de crer onde há resultado. Existe uma maneira de crer onde você obtém resposta, onde você é livre de todos os males, onde você decreta algo e algo acontece. Porque esse crer é o crer verdadeiramente de Deus. O crer que a Bíblia ensina, o crer que eu e você temos que dedicarmos as nossas vidas em busca do entendimento de como a fé opera em nossas vidas. Amém? Por isso, nessa noite, eu convido você a poder sentar, que nós vamos estudar um assunto que foi o próprio Espírito Santo que me deu. No meu hábito, no meu costume de estar lendo a Bíblia, como eu sempre estou repetindo nas redes sociais, desde os meus 10 anos ou 11, que eu tenho contato com a palavra de Deus. Então, eu já adquiri muitas coisas boas que têm livrado a minha vida, livrado a minha família, aleluia, livrado os irmãos que me pedem oração, livrado pessoas de morte. De morte, igreja. Como é importante crermos em Deus conforme a sua palavra. Amém? E eu lembro que em uma das noites que eu tinha costume também de, quando eu ia deitar, ler a Bíblia, e eu ouço a voz do Espírito Santo falar para mim, pegue um papel e uma caneta que eu vou te ensinar. Aleluia. Eu estava lendo o livro de Lucas. E nesse momento eu estava no capítulo 8. Então ali o Espírito Santo chamou minha atenção. Você quer aprender de fato como é que a fé opera? Como é que a fé realmente traz resposta? Então ali ele me ensinou segredos do qual eu tenho me envolvido até hoje. Para obter mais e mais de todas as promessas que ele tem para a minha vida, para a minha família, para meus entes queridos. Amém? Então, abra sua Bíblia no texto do livro de Lucas, capítulo 8, que eu vou te dizer exatamente como o Espírito de Deus me ensinou naquela noite como é que a fé deve ser entendida. De que maneira eu e você devemos crer no Senhor. Amém? Pai, eu te peço em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, adentre o coração dos irmãos da mesma maneira que entrou no meu, Senhor. Oh, Senhor, como a espada de dois gumes, Senhor, como diz, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Lucas 8, a partir do 40. Nós vamos encontrar ali a história da filha de Jairo e a mulher que tinha o fluxo de sangue. Amém? Compreendendo a fé que vence o mundo, que vence sua circunstância, que vence a tentação, ou seja, que vence tudo. Amém? O segredo de uma fé que opera em nosso favor. O que o Espírito Santo me disse então naquela noite? Vamos lá? A primeira lição que ele me deu foi o capítulo 8, versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, que Jesus vivia andando pelo mundo naquela época, pregando, libertando os cativos, não é isso? Todo mundo está careca e sabe disso. Mas ele indo para aquele lugar, né? Ele falou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Tem versão, a sua versão está como? Esperando ou na expectativa? Quem tem a versão expectativa? Tem uma versão que vai estar, né? Porque todos estavam na expectativa, né? Ou seja, a primeira lição que Deus, o Espírito Santo me mostrou, que eu e você temos que ter uma fé que não perde a expectativa. Vou ter que ficar no meu lugar. Aleluia. Vou ter que ficar parada. Aleluia. A nossa fé nunca pode perder a expectativa. A nossa fé nunca pode perder aquele fogo. Sabe aquele fogo quando você se converte? Aleluia, Jesus. Eu ia para a igreja de qualquer forma. Olha, a coisa que eu tinha mais medo na minha vida era relâmpago e trovão, né? Porque meu pai dizia que era a voz de Deus, zangado. Que Deus estava muito zangado. Então aquele trovão forte, porque Deus estava com raiva de alguma coisa. Então a gente criança, né? Pega muitas coisas que os pais da gente ensinam. Então eu tinha medo. E ele ensinava a gente ficar paradinho dentro de casa, num cantinho. Então eu, não importa. Quando eu me converti, de fato, quando eu nasci de novo, aos meus 15 anos, não importava. Eu ia para a igreja, mesmo com trovão, mesmo com relâmpago, mesmo com raio, que ainda é pior, eu estava lá. É essa fé que eu estou falando. Que Jesus, que o Espírito Santo me ensinou como uma das lições
que você estará pronto para receber qualquer coisa quando você crer. Naquilo que você crê. É você não deixar morrer. Não importa se você já tem 10 anos de crente, não importa se você já tem 20 anos de crente, você tem que manter essa expectativa. Porque aquela multidão ali, ó, a gente não sabe quantos dias eles estavam ali esperando. Provavelmente ele soube por várias pessoas, ó, ele vai estar aqui na cidade tal, ele vai estar aqui. Então, aquele povo se amontoavam, esperando, praticamente bem na passagem, e esperavam Jesus. Então, quem tem fé, meu irmão, tem essas atitudes. Nada importa. Aleluia. Nada, nem ninguém, nem um sol escaldante, provavelmente tinha sol escaldante, a dificuldade talvez de se alimentar ali, ou até mesmo de dormir, porque vinha gente de várias cidades circunvizinhas. Mas aquele povo estava ali esperando, na expectativa, porque quando o mestre passava, ele sabia que teriam resposta das suas orações, das suas necessidades. Então essa foi a primeira lição que o Espírito me disse nesse texto, a partir do versículo 40 de Lucas 8, que não, jamais deixe essa alegria do seu coração sair, essa vontade, esse desejo, essa expectativa de sempre desejar, ansiar pela presença de Jesus na sua vida. A segunda lição que ele me mostrou vai estar: se envolva com Deus por meio dos seus princípios estabelecidos. Porque olha só, a fé, a Bíblia diz em Pedro, que ela é unida a muitas coisas, ao conhecimento, né? A ciência, muita coisa. Então não basta, como eu disse no começo, não basta dizer, eu creio em Deus. Não, que existe maneira de crer. Tem maneira de você provar que de fato você crê. E se você não passar por esses filtros, que a Bíblia nos dá vários princípios para isso, então você precisa alinhar a sua fé, a verdadeira fé. Amém? Glória a Deus. Então, de que maneira? Vamos lá. Vou estar falando rápido para não estender muito essa oração. Meditando na palavra de Deus é um dos princípios do qual vai manter sua fé viva. A sua fé cheia de fogo, cheia de brasa. Amém? Assim como Jesus lá em Levítico, acho que 6,13, né? O sacerdote tinha que manter 24 horas aquele fogo aceso. Porque ali representava a presença de Deus que não pode se apagar dentro de nós. Porque infelizmente a maioria dos cristãos, eles passam até alguns anos de crente e começam a se esfriar. Começa no primeiro banco da igreja, depois está no meio, depois está no final, depois vazou. E isso por quê? Porque Deus não é fiel? Porque sua palavra não é fiel? Porque não se envolveram. Não se envolveram com os princípios estabelecidos na própria palavra de como manter a sua fé viva. A sua fé operante. E uma delas, o Espírito Santo me diz, medite. Porque o Espírito Santo, ele trabalha com a palavra. E ele provava para mim a palavra. Então ele diz, o que está escrito lá em Salmo, capítulo 1, a partir do 3, que devemos meditar dia e noite na palavra do Senhor. Ele falou também para Josué, não é isso, no capítulo 1, versículo 8, que devemos meditar na palavra de Deus. Porque quem medita na palavra de Deus dia e noite, essa pessoa é próspera em todas as áreas. Ela não vai ter confusão, porque a Bíblia ensina todo o segredo de vida, todo o segredo de sucesso, seja na sua família, seja na amizade, seja na profissão, seja onde for, você vai encontrar na Bíblia a resposta. Então ali é o lugar correto para eu e você alinhar a nossa fé verdadeira, a fé que opera a nosso favor. Amém? Outra coisa, em oração, eu não posso trazer todo o texto da Bíblia aqui, mas alguém rapidamente aí, abra em Efésios 6,18. Um dos princípios é a oração. O pastor pregou isso ontem, né? A oração. Quem não ora vai estar sempre caindo na tentação. Ou seja, tentação é toda a cobiça da sua carne. Uns têm inveja, outros têm ciúme, outros têm, como é que se diz? Outros têm maus pensamentos, outros... Cada um com essa tentação. Qual é essa tentação? Se você não trabalhar, porque a palavra já traz solução para se livrar da tentação. E o pastor pregou ontem que era vigiar e orar. Amém? Então, vamos lá, que está escrito: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Lê mais um versículo aí. Não, aqui não. Então pode ser só esse mesmo. Amém? Você deve orar em todo tempo. O pastor falou isso, né? Mas sabe por que eu oro todo tempo? Porque eu não estou presa a chegar, a ficar num quarto escuro,
que é uma ordem também do Senhor, né? Vá para o teu quarto, se tranque. Essa oração não pode ser quebrada, também essa forma de oração. Mas você pode orar onde você estiver. Principalmente a oração no Espírito, que é oração em línguas. Né? Você tá, ninguém vai ouvir, você talvez está lá com... Eu estava dando aula aos meninos, ontem estou vendo o barulho da máquina lá. Mas quem que vai ouvir isso? Se botar uma máscara, fica melhor. Então eu posso orar em todo tempo. Eu posso obedecer como Deus diz que devemos orar sem cessar. Porque você não depende ficar num lugar de joelho 1 a 2 horas. Não, é bom, é necessário, porque para ouvir Deus realmente, você precisa estar totalmente alinhado a isso. E quando eu quero fazer isso, eu me tranco num lugar bem escuro. Porque meu marido sabe como eu sou, né? Qualquer coisa me chama minha atenção. Qualquer coisa, se eu ver um bagaço no chão, já quero arrancar. Se eu ver uma roupa fora do lugar, já quero tirar aquela roupa do lugar. Então, não tem como eu sentar com Deus para ouvir sua voz desse jeito agoniada. Né? Então, desde que eu me converti, o meu segredo, quando quero orar, essa oração de se trancar em algum lugar, eu vou para um lugar muito escuro, que eu não enxergue nem uma mosca. Amém? E glória a Deus, mas faça. Mas aqui Jesus está falando de orar em todo o tempo. De orar sem cessar. Então essa oração é mais do que válida também. Você pode orar no seu trabalho, você pode orar onde estiver, mesmo que vá no banheiro lá, que talvez se na fábrica é o único momento que você tem. Você ore em espírito. Ore em espírito. Aleluia. Então foi um dos segredos que o Espírito Santo me falou naquele dia. Aleluia. O jejum também, Marcos 2, 18 a 20. 18 a 20. Marcos 2. É outro princípio que nos estabelece na fé, que nos firma na fé, que faz com que a gente não saia desse princípio de se manter aceso, de se manter ativo, de se manter faminto por Deus. Esses são os princípios deixados pelo próprio Deus. E você vai ouvir aqui que Jesus disse isso quando fizeram crítica, porque os seus discípulos não jejuavam. Então Jesus falou o seguinte: ora, os discípulos de João, vou ler aqui que está maior. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhe: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. O último. Mas dias virão. Que dias era esse? Quando Jesus morresse e ressuscitasse e fosse morar à direita do Pai. Amém? Será tirado o esposo e então jejuarão naqueles dias. Ok? O próprio Jesus firmou isso. E quando fica um monte de gente aí brigando que não precisa jejuar, que não precisa isso, você vai ficar do lado de quem? De Jesus, pastor? Ou do lado dos pensamentos errados que existem? Muitas opiniões sobre isso. Então, Jesus foi tirado. Aí fala, então, eu tenho que fazer obra? Jesus já não fez toda a obra? Isso aqui não é obra não, gente. Quando Jesus fala para orar, quando a Bíblia fala para meditar, isso não chama-se de obra. Chama dos recursos que nos fazem se firmar na verdade. De enxergar a verdade. De saber o que acontece. Quando nossos olhos naturais não conseguem entender. Você já viu aquela pessoa que está sentindo um monte de coisa e vai no médico, o médico não acha nada? Você acredita? Eu sofri anos adentro com um nervo ciático, com dores terríveis, inflamações que chegaram a me paralisar até uma semana, ficar na cama, mas o médico nunca disse para mim que era nervo ciático. Os sintomas, 100%. Então eu entendi também, no meditar na palavra, o porquê disso. Sabe por quê? Porque as doenças naturais, quando Jesus orava por uma doença natural, você vai encontrar lá nos evangelhos que ele vai orar pelos enfermos e não vai usar o termo espírito de enfermidade. Então tem doenças que ela é colocada na vida das pessoas para aprisionar pelo próprio Satanás. Eu acredito que as enfermidades que Jesus não se dirigiu a espírito, significa que de alguma forma fomos nós que provocamos. Por mal alimentações, por noite mal dormida, né? Que tem doenças que vêm de não se alimentar direito, de não descansar direito, de não dormir direito. Então isso podemos chamar de enfermidades naturais. Mas tudo isso você encontra ao meditar na palavra. Então a sua fé não estará enganada
Quando você se deparar diante de uma situação, você está cheio de sintomas de doença e o médico dizer, eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada. Você não tem nada. Mas tem um espírito de enfermidade ali, te atormentando, de maneira que nenhum médico nesse mundo te enxerga. Então o Senhor me ensinou que a oração é um dos princípios, o jejum é um dos princípios da gente se tornar uma pessoa sensível ao mundo espiritual, de enxergar o que é espiritual, o que é natural. O jejum tem esse poder, porque nos deixa sensível, nos deixa ligado ao mundo espiritual, que é o mundo que nos interessa, porque este é o nosso mundo real, o mundo espiritual. Se o mundo espiritual estiver bem, o seu natural estará bem. Então não adianta você escavar só no mundo natural a causa dos seus problemas, porque muitas vezes não estará no mundo natural. E no mundo espiritual, através da oração, através do jejum, através de orar em língua, você se alinha a uma fé poderosa, operante na sua vida. Aleluia. Agora, por meio de vigiar tudo, dando graças a Deus, sujeitando uns aos outros. Efésios 5:18. Aleluia. Vamos correr. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 5:18-21. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Olha só. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Tudo isso é princípio, gente. Dando sempre graças por tudo. Diga, por tudo. E Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pergunta, mas pastora, eu vou dar graça pela desgraça? Não. Você não dá graça pela desgraça que está acontecendo. Você pode adiantar dando graça porque você tem a solução. Jesus, o Todo-Poderoso. Não há uma promessa nele que não tenhamos o sim, igreja. Então eu posso dar graça quando vier uma adversidade. Porque eu não estou dando graça à adversidade. Eu estou dando graça porque eu tenho como solucionar aquela adversidade em nome do Senhor. Então o crente não tem desculpa de não viver vigiando, dando graças ao Senhor, velando. Ontem também o pastor falou este versículo, né, parecido com esse, sobre velar com ações de graça. Você vai encontrar isso em várias partes da Bíblia, que velar em ações de graça. Você precisa aprender, porque isso vigia seu coração, a tirar os olhos de onde lhe torna uma pessoa negativa, onde lhe torna uma pessoa que não está propícia a receber nenhum milagre de Deus, porque a fé só opera quando está alinhada à palavra de Deus. Aleluia. Então vamos correr. Aleluia. A terceira lição. Devemos nos cercar e nos envolvermos de testemunhos para mantermos nossa fé ativa e viva, perseverante, ou seja, sempre viva. E nós vamos encontrar o exemplo na vida de Jairo. Aqui na história de Lucas 8, vai falar duas histórias importantes. Jesus, onde ele passava, ele não precisava parar para operar milagre. Ele mesmo andando. Jairo chegou até ele e pediu para que fosse na sua casa para curar a sua única filha, que estava moribunda, que estava a morrer. E a Bíblia diz que ele ficou lá. Talvez um monte de crente pede a Jesus e corre, se afasta. Vai viver a sua vida da maneira que os olhos vão se manter no problema. Mas Jairo estava ali. Jesus estava fazendo a sua obra ali, libertando vida, curando vida, e ele estava ali no pé de Jesus, caminhando com Jesus. Então, eu e você precisamos nos rodear de testemunho. Foi a lição que Deus me falou. Você tem que tirar os olhos das suas circunstâncias, dos seus problemas. Você tem que se manter fixado, enchendo seu coração com as verdades. E ali, Jairo pôde presenciar mais e mais milagre, igreja. Mais e mais, a cura da mulher do fluxo de sangue, principalmente, que foi uma das partes principais até ele chegar na casa dele, foi a cura daquela mulher. E Jairo estava presenciando aquilo ali. Agora eu te pergunto, como é que estava a fé desse homem? Ele teria dúvida que Deus poderia fazer qualquer coisa pela sua filha? Jamais. Por quê? Porque ele estava envolvido, ele estava rodeado de milagre, de testemunhos de milagre. Ele não saiu do pé do Senhor. E muitas vezes você só depende da igreja de testemunho para a sua vida. E depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você vive longe da presença de Deus. Mesmo sabendo que Deus vive dentro de você, pelo Espírito Santo, você não desperta essa vida poderosa que está dentro de nós, por meio de se alimentar com os princípios que Deus
tem nos ensinado de como manter ativo essa vida espiritual, né? Então, uma da lição é que eu e você devemos nos cercar todos os dias. Mesmo que você goste, né? Mesmo que a gente tenha que trabalhar, mesmo que a gente tenha... Precisamos nos manter rodeados, cercados. Aleluia. Durante o dia de alguma coisa ou mais coisas, para que a sua fé não desfaleça, para que sua fé não fique de uma maneira que você não se aproprie de nada. Então, essa foi a terceira lição.